Star Wars é uma das franquias mais bem-sucedidas de toda a história nerdística. As tretas da família Skywalker, agradam milhares, talvez milhões de fãs ao redor do mundo inteiro. Porém, ela está sofrendo, do mesmo problema que vem acontecendo com o UCM já há algum tempo, o declínio. E parece que mais 4 filmes foram anunciados. E é exatamente sobre esse tema que a gente vai discutir no vídeo de hoje. Editor, roda a vinheta. Fala galera, tudo na boa? Thiago Zabunai. Star Wars, sem dúvida nenhuma, é uma das franquias que mais representa a cultura pop no mundo. Quando você pensa num nerd, você pensa em computador, HQ, games e Star Wars. Quando George Lucas criou a franquia em 1977, ele não fazia ideia que ele seria um influenciador de peso para a cultura pop como um todo, anos a fio. E embora seja a obra mais icônica da cultura pop, ela vem sofrendo com um declínio absoluto e com o rumo que as histórias vêm tomando, já há algum tempo, desde que foi assumida ali pela Disney. E aparentemente, parece que 4 filmes foram confirmados para dar continuidade à história da Rey. Mas será que vai dar certo? Será que é isso que a gente como fã quer? Será que faz sentido insistir nessa história da Rey, já que ela teve ali uma repercussão negativa com o final dos últimos 3 filmes de Star Wars? O nosso papo vai ser exatamente sobre esse tema. Só que antes de irmos pro vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal e clicar no sininho para receber as notificações. E claro, é muito importante que se você ainda não é um inscrito, faça essa movimentação e também vai lá no Instagram e segue a gente, @canal_resenha geek. Lá tem conteúdo novo todos os dias e aqui no canal, conteúdo novo todas as quartas. Galera, todo mundo sabe que Star Wars arrecada bilhões de dólares ao redor do mundo todos os anos, mesmo sem lançar nenhum filme. Afinal de contas, ela ganha muito com os parques, produtos licenciados, com derivados da franquia e com royalties e direitos autorais, já que os seus fãs são muito fiéis desde 1977. Os 3 primeiros filmes lançados, de 77 a 83, não são perfeitos, mas eles são o ápice da cultura pop, o ápice da nerdice, principalmente naquele momento. E o mesmo acontece com os episódios 1, 2 e 3, que foram lançados tempos depois, de 99 até 2005. São filmes que têm os seus problemas, mas ao mesmo tempo, são filmes que respeitam a história original, o legado criado por George Lucas. E não só os filmes, mas, por exemplo, ali nos anos 2000, as animações de Star Wars Rebels e também Star Wars Clone Wars foram criadas e se conectam com os filmes, elas respeitam a obra original. E, assim, a maioria dos fãs gosta muito desse cânone, desse universo de Star Wars de forma geral. Porém, entre os episódios 3 e 4, surgiu uma brecha para explicar uma pergunta que na época do lançamento dos filmes, quando a gente acompanha a história, ninguém se fez. Mas fez muito sentido criar ali um spin-off, contando o como a Aliança Rebelde conseguiu os planos da Estrela da Morte. E ali, a gente teve Star Wars Rogue One, que é maravilhoso, sabe? A forma como eles retratam a Aliança Rebelde, a correria para conseguir impedir os funcionamentos da Estrela da Morte, quando eles entenderam o poderio bélico da estação. É sem igual. Inclusive, o final, onde a gente tem ali um Darth Vader raiz, sabe? É maravilhoso. Recomendo quem não assistiu que assista Star Wars Rogue One, que é o tipo de filme que ele veio para agregar a franquia como um todo. E como muitos de vocês já sabem, a Lucasfilm, que é ali a empresa do George Lucas que criou Star Wars, foi comprada pela Disney em 2012. E Rogue One, que foi lançado em 2016, é fruto dessa compra. Assim como o episódio 7 de Star Wars, que é o Despertar da Força, também faz parte, desse novo momento da Lucasfilm já dentro da Disney. Só que olha a diferença das obras, Quando a gente tem ali o filme com a Rey, ele é um filme que atingiu ali mais de 2 bilhões de dólares em bilheteria, É talvez o filme que mais arrecadou da franquia. Só que ninguém foi lá para ver a Rey.
Todo mundo quis ver o retorno de Star Wars, aquele legado de Star Wars, entende? Tanto é que quando a gente pensa em Rogue One, ele arrecadou um pouco menos. Porque ali a gente estava falando da Aliança Rebelde, não só dos Jedi em si. Só que olha que fenômeno interessante. Quando a gente pensa nos outros 2 filmes das trilogias dos sequels, que a gente pega ali, né? Os 3 filmes da trilogia da Rey, eles foram caindo de faturamento. O primeiro rendeu ali mais de 2 bilhões de dólares. O segundo rendeu aproximadamente 1,5 bilhão. E o terceiro um pouco mais de 1 bilhão. Ainda é muito dinheiro, ainda é, né, uma bilheteria notável, mas os fãs não curtiram. Tanto é que quando a gente pensa no cânone da Rey, toda a história que foi construída no universo Star Wars foi adaptada para Rey. Você tira parte do peso emocional da obra, você tira parte do legado da história, você nerfa o Luke Skywalker, que nem você tem um Luke que no ápice da juventude e do poder enfrenta o Darth Vader, só que ele prefere abandonar o sabre de luz do que matar o próprio pai. Já como ele é representado nas sequels, né, depois de tudo o que aconteceu, ele meio que sugere que ele ia matar uma criança, que seria ali o Kylo Ren. Você tem ali um Han Solo que aparece mais pra fanservice, mas tudo gira em torno da Rey, onde a todo momento você tem um Kylo Ren criado por Jedi, mas flertando ali com o lado negro, diferente, né, ele é meio que o oposto, né, do Darth Vader, que era mal e era o Anakin, mas assim, pensando nos filmes antigos, ele era o trevoso absoluto, que depois foi tendo ali, né, uma mudança com a paternidade dele com Luke, tendo essa evolução do personagem, e com o Kylo Ren ao contrário. Ele tem ele não tem um lado bom que se torna trevoso, ele já é trevoso, rebelde com os pais e afins. Então assim, toda essa construção, ela é apagada aos poucos. E você vai dando legados pra Rey, a qual talvez ela não estivesse pronta. E a culpa não é da atriz, a culpa não é da personagem. Eu acho até que a personagem foi muito bem escrita, né, mas muito mal desenvolvida. Quando a gente pensa ali no episódio 7, 8 e 9 de Star Wars. E é uma sequência que eles trazem muita coisa legal, como por exemplo, né, ali o Chewie, você tem muitas coisas, trazem referências, mas eu não sei se vocês têm a mesma opinião que eu, mas é um senso estranho, sabe? É Star Wars e ao mesmo tempo não é Star Wars, sabe? É como se fosse, imagina a sua comida favorita, só que sem tempero, entende? Mas não é. E é como eu vejo, né, a sequência dos sequels. E o próprio Mark Hamill, por exemplo, que fez o Luke a vida inteira e que era ouvido quando, né, a franquia de Star Wars estava nas mãos do George Lucas, ele não gostou com o que fizeram com o papel dele. Literalmente, ele lutou via Bluetooth, entende? À distância, no momento de quase morte. Entende? Então, não ficou legal, não agradou o público. Tanto é que muitos fãs pediram reboot de Star Wars, né, para rebootar principalmente os episódios 7, 8 e 9, né? Embora tenham referências muito legais de Star Wars, mas são momentos, não uma grande parte do filme. Depois disso, a gente teve, não só depois disso, né, mas durante esse período, a gente teve outros filmes que não agradaram tanto, como, por exemplo, o filme de Han Solo, que não é um filme de todo ruim, mas ele tá longe de ser um Rogue One, por exemplo. E assim, logo quando a Disney foi comprada, a Kathleen Kennedy assumiu como a diretora executiva da Lucasfilms, né? Quase a CEO, a presidente da Lucasfilms, encabeçando o projeto. Tem muita coisa que ela fez de legal. Só que de lá pra cá tem muita coisa onde eles cagaram em Star Wars. A verdade é essa. Vou dar um exemplo. A série do Kenobi. No final do episódio 3, você tem ali um Obi-Wan Kenobi, né, que é direcionado para viver em treinamento. Ele precisa ir treinar, ele precisa se desenvolver, né, um treinamento específico para que ele tenha contato com o Qui-Gon, né, o mentor dele. E de quebra, ele foi para Tatooine justamente para ficar próximo, né, do Luke. E na série dele, isso, sabe, eu entendo o que eles quiseram passar. Ele traumatizado pela treta com o melhor amigo /irmão, que era o Anakin, afins. Só que a série demora pra ter alguma coisa. O final da série é maravilhoso. A treta entre o Vader e o Obi-Wan é incrível. Mas, sabe, uma série sem sal, com exceção dessa cena que dura uns 20 minutos, é isso.
entende? E esse período de Star Wars não teve muitos fãs novos, você não ganhou uma fandom maior. Ao contrário, você teve uma pessoa ou outra que se interessou. A grande parte da fandom que o Star Wars já tinha tá acontecendo igual com a Marvel, sabe? O pessoal tá largando de mão, não confia mais que algo vai ser legal. Você até teve uma série maravilhosa, foi The Mandalorian, né? Acho que é uma série muito bem feita, muito bem aplicada. Tem ali as suas falhas, né? Principalmente na terceira temporada. Na segunda e na terceira temporada. Mas é uma série muito legal. Mas recentemente saiu uma série, né? The Acolyte, que, cara, ela distorce por completo toda a obra do George Lucas. Onde você chega a sugerir que os Jedi são fascistas, que eles são sequestradores de crianças, que, sabe, aquele cânone da luta do bem contra o mal, que é a história de Star Wars, ele começa a ter uma inversão de valores. E isso remete muito a esse momento atual da Disney. Inclusive, se você pega os quadrinhos atuais de Star Wars, o quadrinho ele tem um excesso de discursos políticos lá dentro. O foco não é mais a história, entende? Então é complicado. As pessoas estão largando de mão. É igual quando você vê muita gente que tá indo assistir filmes da Marvel hoje em dia, tá assistindo por causa de Ultimato, tá assistindo por causa de Vingadores, por causa de Homem de Ferro 2, tá assistindo talvez por conta de Vingadores 1. Não tá assistindo pelas obras que estão acontecendo hoje. E Star Wars é a mesma coisa. Quem dá uma chance pra uma série ou pra algo do gênero, tá dando essa chance pelo saudosismo, não porque presta. E agora, né, existem rumores de que mais 4 filmes, lembrando, os fãs não gostaram de tudo que aconteceu com a história da Rey. Eles não gostaram da Rey como personagem de Star Wars carregando o legado dos Skywalkers, inclusive, né? Que no final ela se intitula Rey Skywalker. E os fãs não gostaram. A própria Disney deu declarações de que faria uma melhor, iria resolver isso, porém, parece que, né, o pessoal da Kathleen Kennedy dobrou a aposta e agora vão fazer diferente. Eles vão manter a Rey e vão colocar mais 4 filmes onde aparentemente ela quem vai ser responsável por reconstruir a Ordem Jedi. Olha isso, gente. Olha isso, ela vai meio que ser um Obi-Wan da vida. Entendeu o que eu quero dizer? E assim, os fãs já não estão gostando desse boato. E aí tem uma questão bem interessante que eu trouxe para vocês, que é o seguinte. Relacionado a essa nova notícia, ele já tem até um roteirista para poder fazer isso. E o roteirista é o Simon Kinberg. Para quem não sabe quem é Simon Kinberg, ele é o cara que roteirizou o filme do Quarteto Fantástico de 2015, aquele que ninguém lembra, onde o Tocha Humana era o Michael B. Jordan era o Tocha Humana, e o cara que roteirizou o pior filme dos X-Men na Fox, que é Fênix Negra. Este é o cara especialista em não seguir o cânone que está escrevendo esse roteiro. Aí você junta o momento em que a Disney está, o momento em que as franquias da Disney estão, e você coloca um cara que literalmente faz do jeito que ele quer. Qual que é a chance disso dar certo? Só que eu sou obrigado a torcer pelo sucesso desse filme. Porque, afinal de contas, a gente já tá cansado de ver Star Wars tomar porrada de tudo quanto é lado por obras ruins. Mas e você? Concorda com a nossa opinião? Ou você acha que os filmes da Rey foram maravilhosos, né? A parte da franquia do sequel, e você gostaria de ver essa personagem de novo? Ou você é o otimista, que acha que agora talvez eles coloquem de novo o Star Wars dentro, né, do cânone, trazendo de volta ali a essência dos personagens? Deixe aí nos comentários. E se você chegou até aqui, não se esquece de se inscrever no canal, não se esquece, né, de compartilhar com os amigos, que isso está sendo muito importante pra gente. Eu vou ficando por aqui, mas eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, galera! Fui!